Aceite o indiferente. Talvez este seja o grande desafio. Aceitar um indiferente na nossa equipe de trabalho. Aceitar um indiferente na nossa empresa. Aceitar um indiferente na nossa família. Aquele irmão chato que você tem, aquela irmã chata que você tem, talvez essa seja a grande dificuldade. E o líder, na sua magnitude, na sua sabedoria, ele tem que saber discernir isso. É a mesma coisa que você tem um problema em casa, você vai brigar com todo mundo na sala de aula, você vai brigar com todo mundo no seu setor de trabalho. Não, não pode ser assim. Nós vamos chorar com você, mas nós não podemos sofrer com você. Indiferença, ela enriquece. Quem sabe trabalhar com ela. Simão, o zeloso. Chamado de Simão, Zelote, pois fazia parte de um partido extremamente radical. Normalmente, Simão ele é confundido com Pedro. Naquela passagem do filme, na hora que Judas entregou Jesus no soldado, muitos confundem que aquele que pegou a faca e cortou a orelha do soldado era Pedro, mas não era Pedro, era Simão. Ele era muito zeloso, e zeloso até demais. É importante que a gente seja zeloso no nosso trabalho, no nosso cotidiano, na nossa casa, na nossa escola, mas o zelo em excessiva quantidade, ele atrapalha, ele avacalha. Vejam vocês estão fazendo aí uma entrevista de emprego. Vocês chegam nessa entrevista de emprego com um excesso de zelo muito grande. Quem está entrevistando vocês vai achar, vai ter a percepção de que vocês estão querendo ser melhor do que o entrevistador. Você pode argumentar, sim, sobre o emprego, sobre a tarefa, sobre o que ela perguntar. Porque entrevista não é eu falo e você fica mudo, não. Entrevista eu falo e você, obviamente, depois que eu terminar de falar, você fala junto, fala depois. Se precisar ter uma pausa de conversa, eu falo, você escuta, você fala, tudo é interessante, mas o excesso de zelo atrapalha. O zelo comumente é importante, mas tudo que excede sobra. Tudo que sobra, o que a gente faz? É resto. E o que a gente faz com o resto? O resto a gente joga fora. Não queiram ser tratados como resto no emprego, no trabalho, no futuro que virá, porque alguns aqui trabalham, né? Ou são bolsistas, não sei, ou estão envolvidos em algum projeto. Então, zelo é importante, mas o excesso dele pode fazer você perder uma grande oportunidade. Normalmente, as pessoas zelosas, elas são muito fiéis. Normalmente. É importante a gente saber o diálogo e cuidar nesse momento, nessa situação. Porque, de repente, você demite alguém só pelo excesso de zelo e acaba perdendo um companheiro fiel de trabalho. Está vendo o quanto difícil ser líder? Às vezes não tem uma qualidade que te ajuda demais, mas tem um defeito que o compromete. Daí está o seu desafio. O nosso desafio enquanto líder. De poder tirar daquele ponto fraco uma grande oportunidade. Ou torná-lo num ponto forte.
Todos nós somos inteligentes. É um dom, nós nascemos com esse dom. Vocês já ouviram falar da história do gato e do cachorro? Já. O gato é extremamente inteligente. O cachorro é extremamente proativo. Na empresa de vocês, hoje, tem uma vaga. Você tem o proativo, o criativo e você tem o extremamente inteligente. Quem que vocês vão tratar a vida? Pode responder. E o gato é manso também. E o cachorro é o grande amigo do homem. O gato é tão manso que se a sua casa for assaltada, ele já sabe que a sua casa vai ser assaltada. Ele sai com 7 horas de antecedência. E o cachorro não. A sua casa vai ser assaltada, quem é o primeiro a morrer? Não vai ser o gato, né? O primeiro a morrer vai ser o cachorro. Porque o cachorro te protege. E depois dessas 7 horas, se a casa foi arrombada, o ladrão levou tudo e o cachorro está morto, o gato chega e fala assim, bem feito, velho, puxa saco. Não. O cachorro não era puxa saco. O cachorro era amigo, era proativo, ele te defendia. É dessa forma que vocês têm que ter na empresa que vocês forem trabalhar. Defender a instituição, a organização, com unhas e dentes. Eu prefiro o proativo, o criativo. Porque o inteligente, às vezes, ele não sabe colocar as ideias em prática. Aí vem o criativo, o que faz? Pega aquela ideia que o outro não soube colocar em prática e transforma aquilo ali numa grande oportunidade. Mateus era assim. Judas Tadeu. Judas Tadeu não é o traidor. Ele era o contemporizador. O que é contemporizador? Aquele cara que administra os conflitos. É aquele cara que na hora que o bicho está pegando, ele chega dentro da empresa e fala, pessoal, não é assim que a gente vai resolver essa situação. Quem já ouviu falar em brainstorm? Não, ainda não? Brainstorm? Já ouviu falar? Tempestade de ideias. É uma técnica muito utilizada para resolver conflitos ou para resolver problemas ou para alcançar novas estratégias de crescimento, de desenvolvimento. Você pega um grupo de pessoas e cada um dá ideia e você vai filtrando. Aí acontece o brainstorm, tempestade de ideias. Resolve conflitos, né? Acha soluções para problemas pontuais dentro da empresa. E de repente passa que a sua empresa sai do ódio e chega ao maior nível que ela poderia chegar. O Judas Tadeu, ele também foi o cara que contava com uma frase muito inteligente. Ele disse o seguinte: Senhor, ô Jesus, ô líder, como se explica que tu manifestará a nós, se não ao mundo? Isso revela a personalidade de alguém que estava consciente da importância histórica daquele momento. Toda empresa tem sua história. Toda empresa tem uma cultura. Não se quebra uma cultura de uma hora para outra. Não se muda a direção de uma empresa sem reconhecer em si a cultura, a história, o antepassado daquela organização.
Então ele se preocupava com isso, ele se preocupava com a história da empresa. Ele se preocupava com a história daquele empreendimento, que de certa forma já estava alcançando grande sucesso. Veja bem, essas grandes empresas, Vale do Rio Doce, vira e mexe, elas estão implementando novas estratégias. Seja lá para alavancar o lucro, ou aquisição de novas empresas do mesmo ramo, ou ramo diferente, mas sempre estão trabalhando nesse contexto de crescimento e desenvolvimento. Não tem como fazer isso sem observar a cultura da organização. Por quê? Porque é baseado naqueles princípios que as decisões serão tomadas. Nunca uma decisão dentro de uma organização é tomada sem se conhecer a história daquela organização. De repente, até a história daqueles que passaram por lá, daqueles que já trabalharam lá. É importante que o líder tenha em mente